Fala galera, eu sou o Matheus e você está no canal Matemática Trivial. Na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês o Teorema de Euler para turbobombas. E além disso a gente vai fazer dois exercícios rápidos para fixar a ideia. Então, bora pro vídeo. Muito bem, o intuito dessa aula é entender quais são as variáveis dentro de uma bomba que a gente consegue mudar para modificar a potência, a altura, a coluna de altura de água e o torque, certo? Então, a gente está projetando uma bomba e a gente tem que saber o que a gente pode mudar, o que a gente não pode mudar e como isso vai afetar no resultado final. Por exemplo, se eu aumento o n, que é o número de rotações por segundo, o que vai acontecer com a potência? O que vai acontecer com a coluna de água? Entende? Se eu altero o ângulo de saída da pá, se eu deixei ele positivo, negativo, o que isso influencia? A ideia da aula é isso. Então, vamos primeiramente passar aqui para esse desenho. O que esse desenho representa? É uma bomba centrífuga com entrada aqui em R1, certo? A água vem e sai em R2. Aqui eu fiz uma ampliação. Vamos entender o que é cada variável. Porque eu, pessoalmente, não gosto muito de siglas. Tipo, o que é VRB2? É meio difícil de entender. Se fosse velocidade relativa à bomba, e 2 sempre sair. Se fosse velocidade relativa à bomba, ficaria bem mais fácil de entender do que um VRB2. Mas tudo bem, para facilitar, vamos escrever VRB2, que é a velocidade relativa à bomba. O 2, ela é a velocidade do rotor. Como que a gente faz uma velocidade do rotor? A gente tem uma velocidade angular, que é o W, que pode ser escrito, né? Já que a gente tem um N, nesse tipo de exercício, ele sempre vai dar o N. O que é o N? O N é RPM, que é o número de voltas por minuto. Rotações por minuto. RPM, certo? Então ele sempre vai dar o N, número de rotações por minuto. Como a gente transforma rotações por minuto em radianos por segundo? Para transformar de minuto para segundo, a gente divide por 60, certo? Porque 1 minuto é igual a 60 segundos. E rotações. Uma rotação, se a gente lembrar lá no círculo trigonométrico, né? Uma rotação inteira ela tem 2π radianos. Então, no lugar de uma rotação, eu coloco 2π. Então, sempre que ele der o n, para a gente transformar de n para w, é muito simples. É só a gente multiplicar por 2π e dividir por 60. Então, a gente já sabe calcular o 2. O 2, que é a velocidade do rotor, é a velocidade angular, vezes o raio 2, que é o raio do rotor. Se fosse o 1, seria o quê? Seria a velocidade angular, que a gente sabe que numa bomba, numa roda, a velocidade angular é a mesma em todos os pontos. Porque a coisa que muda vai ser o raio. Então vai ser a velocidade angular vezes o raio 1, certo? Isso seria 1. Muito bem. VRB2 é a velocidade relativa à bomba, na saída. O 2 é a velocidade do rotor. Se a gente somar a velocidade relativa da bomba mais a velocidade do rotor, a gente vai ter a velocidade real, a velocidade resultante. Então, se a gente pega esse vetor e soma com esse, a gente vai ter o V2, que é a soma dos dois. Então, VRB2 mais o 2 é igual a V2, e V2 a gente pode entender como uma velocidade resultante. Com essa velocidade resultante, a gente vai ter outras duas velocidades ainda. Então, a gente tem aqui V2. Nela, a gente pode decompor o VN2, que é normal em relação a ela, tá aqui. Então, o N é de normal, velocidade normal 2. E aqui a gente vai ter, o que vai ser o mais importante pra gente, o VT2, que é a velocidade tangencial 2, certo? Aqui o 2, né, ele só significa saída, só isso, nada além disso. Então, aqui, pegando o V2, que é a velocidade resultante, a gente decompõe ela no sentido normal e no sentido tangencial, certo? Ao movimento. Então, é isso que a gente tem que fazer. Aqui tem dois ângulos. O beta, que ele é sempre formado em relação à saída da bomba, ou seja, você vai definir isso no projeto. Então, eu quero que a minha bomba saia perpendicular. Então, aqui no finalzinho, aqui nessa saída, eu quero que venha aqui 90 graus. Isso eu vou decidir e sempre vai sair. Já o alfa 2, ele também é de projeto, só que ele é em relação ao 2. Se eu aumento 2, concorda comigo, ó, aqui eu tenho o VR2. O beta é definido já pelo tipo de bomba, pela pá. Já o alfa, ele vai depender do U.
Porque se for pequenininho, vai vir aqui e a gente vai ter um alfa muito grande. Já se o é grande, bem grande, vai vir para cá, a gente vai ter um alfa pequeno. Então, o alfa vai depender do U, que por sua vez depende do raio. Então, se a gente aumenta o raio, a gente aumenta o U e, consequentemente, a gente diminui o alfa, certo? Isso a gente vai, olhando as equações, a gente consegue perceber. Mas o que eu quero dizer é que o beta, ele depende da bomba, então, do ângulo da saída da bomba, e o alfa, ele vai depender dessa relação de VRB2 mais o 2, certo? Então, a gente tem aqui velocidade relativa da bomba 2, mais a velocidade do rotor é igual à velocidade resultante, V2. Essa aqui vai ser importante. Aqui a gente tem dois triângulos, certo? Trazendo o N2 para cá, a gente tem VN2, VRB2 e beta. Então, VNB2 a gente pode fazer uma relação. A gente tem um cateto oposto e a gente tem a hipotenusa. Que relação é essa? Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, o seno de beta 2 é igual ao cateto oposto VN2 dividido pela hipotenusa, VRB2. Vou passar multiplicando. Então, vai ficar que VN2 é igual a VRB2 vezes o seno de beta 2. Então, no lugar aqui de VN, eu vou escrever VRB vezes o seno de B, certo? Aqui, como eu falei antes, a nossa principal para a gente determinar o torque e, por consequência, as outras coisas, é a velocidade tangencial 2. Olhando para o desenho, velocidade tangencial 2. Ela é a projeção sobre a linha 2 do V, da velocidade resultante. Certo? Olhando para esse desenho aqui, a gente pode ver que ela vai ser o cateto adjacente do ângulo alfa em relação à hipotenusa, que é o V2. Então, o cateto adjacente é o cosseno. Cosseno de alfa é igual a VT2 dividido por V2. Vou passar multiplicando, certo? Então, a gente tem essa equação. Outra relação importante para o VT2 é que ele é essa partezinha aqui, que é igual a U2 menos VRB2, só que apenas a componente que está nesse sentido, tá vendo? Então, o 2 menos essa componente no sentido. Ó, olhando para cá, que vai ser, vou chamar de x, só para facilitar. Então, vai ser o 2 menos x. E esse x a gente pode escrever como o quê? Cateto adjacente, ou seja, cosseno de beta vezes VRB2. Então, VT2 é igual a 2 menos VRB2 vezes o cosseno de beta 2. Então, desse diagrama de velocidades, basicamente era isso, certo? Então é só a gente olhar, ver, entender o que é cada um, a gente vai conseguir decompor e assim fazer as contas. Agora vamos para a parte de Euler. A equação de Euler nos diz que o torque do eixo pode ser calculado igual a vazão mássica vezes o raio de saída, velocidade tangencial de saída, menos o raio de entrada vezes a velocidade tangencial de entrada. Vamos entender. O que é torque? A unidade de torque é Joule, que é Newton vezes metro. Newton, a gente sabe que é força. Força é massa vezes aceleração, ou seja, quilograma, metros por segundo ao quadrado, vezes metro, metro quadrado. Então, o torque do eixo é quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Vazão mássica. A vazão mássica é quantos quilogramas por segundo. Então, quilograma por segundo. Aqui, raio está em metro, vezes velocidade. Velocidade é metros por segundo. Aqui, menos raio também está em metro, vezes velocidade, que é metros por segundo. Então, mesma unidade, vai ficar metro vezes metro, metro quadrado, dividido por segundo, metro vezes metro, metro quadrado, dividido por segundo. Então, como está somando ou subtraindo, tem sempre que ser as mesmas unidades, correto? Não importa. Então, vai ficar quilograma por segundo vezes metro ao quadrado dividido por segundo. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então, realmente, a gente comprova que as unidades estão corretas só para desencargo de consciência.
Então, Euler, observou a segunda lei de Newton, que é aquela que a força é igual a massa vezes a aceleração, e a partir disso ele chegou nessa equação, que aqui convém a gente apenas aceitar já dá o suficiente. Certo? Sempre que ele falar que a entrada da bomba é axial, o que isso quer dizer? Entrada axial, ou seja, o α1 é igual a 90 graus. Se α1 é igual a 90 graus, o que vai acontecer com o VT1? Vamos relembrar. Aqui a gente tem VRB1, aqui a gente tem o 1, certo? E aqui a gente tem V. Aqui o alfa e aqui o beta. Ele falou axial, ou seja, α1 é igual a 90 graus. Então alfa não vai ser aqui, vai ser exatamente 90 graus. Certo? Então, alfa igual a 90 graus. Por consequência, o VRB1 também seria aqui, né? Tá, não importa. Mas vamos pensar apenas no V1. O que é o VT? O VT é a projeção tangencial desse ângulo, dessa velocidade. Se a gente projetar ela tangencialmente, a gente vai chegar ao quê? Como é 90 graus, a projeção tangencial é igual a zero. Certo? Então, sempre que ele falar que entra axialmente, o torque do eixo é igual a vazão máxima vezes o raio 2 vezes a velocidade tangencial 2. Certo? Então, isso é um negócio que vai cair com frequência. É importante saber que quando ele falar axial, a gente desconsidera essa parte porque vai ser igual a zero. Certo? Tá. Agora, o que é potência? Potência é joules por segundo, né? É Newton vezes metro dividido por segundo. A gente pode escrever isso como o torque do eixo vezes o quê? Vezes a velocidade angular, que a gente já discutiu lá no início. Então, torque do eixo vezes a velocidade angular nos dá a potência, que vai ser importante sempre. Certo? Também só comentando o negócio de potência. Sempre que ele falar a potência requerida da bomba é igual a 5 watts, tá? Isso já é a potência que você vai usar. Ele vai passar sempre por eficiência, porque nunca é eficiência de 100%. Por exemplo, ele deu a potência requerida, pote requerida, igual a 5 watts. E ele deu uma eficiência de 90%. Para a gente saber a potência real que a gente vai trabalhar aqui, é só pegar o 5 e multiplicar por 90%. No caso, vai dar 4,5 watts. Então, é só multiplicar, certo? A gente não vai dividir porque, a potência requerida, eu também tive esse pensamento. Tive esse pensamento. Então vai ser 5 dividido por 0,9. Não, vai ser sempre multiplicado, certo? Porque a bomba está recebendo esses 5, como ela tem uma eficiência de 90, ela aproveita apenas 4,5. Então, de potência é isso. Outra coisa importante da gente falar é da metros de coluna d'água, o H, certo? Que vai ser em metros. Qual que é a fórmula dele? A fórmula para o H em metros de coluna d'água é velocidade angular vezes o torque, que é a potência, dividido por mg, que é a vazão máxima vezes a gravidade. O torque, a gente pode escrever ele como m vezes R2, VT2, menos R1, VT1. Certo? Vou escrever aqui. Então, W, M.G, M, R2, VT2, menos R1, VT1. Certo? Aqui, corta, né? Tranquilo. Tem em cima e embaixo multiplicando. A gente sabe, pode fazer uma distributiva aqui. Da velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular vezes o raio, a gente já discutiu anteriormente, que é igual a U. Então, U é W vezes R. Velocidade angular vezes o raio é igual a U. Então, isso pode ser escrito como U2 VT2 menos o 1 VT1. Isso tudo dividido pela gravidade. Então, essa é a fórmula para calcular a altura. Vamos só conferir se realmente está em metros. Só para ver se a gente não fez nada errado. Então, o 2 é o quê? Metros por segundo, que é a velocidade. VT2, metros por segundo. Aqui, mesma coisa, como eu já falei anteriormente, quando está somando ou diminuindo, tem que estar
unidade, senão não pode. Então, em cima a gente tem metros ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido pela gravidade. Gravidade é metros por segundo ao quadrado. Metros quartos, segundo ao quadrado, quartos por segundo, fica em metros. Então, realmente, essa fórmula está correta com relação às unidades. Comentando agora um pouco sobre vazão. Aqui, nas fórmulas, a gente está usando vazão mássica. O que é vazão mássica? É o m ponto, que é em quilogramas por segundo. Isso pode ser obtido pela vazão normal, que é em metro cúbico por segundo, vezes a densidade, que é em quilograma por metro cúbico. Metro cúbico quarto fica quilogramas por segundo. Então, a vazão mássica, que é o m ponto, ele vai ser dado por Q vezes a densidade, Q vezes ρ, né? E para água, normalmente a gente usa 1000, que é uma aproximação relativamente boa, né? Normalmente o ideal seria 997, mas 1000 está um errinho ali de 0,3%, não vai fazer diferença. Outra coisa, a vazão, o que é? É a velocidade, que no caso é VRB2, certo? Sempre use VRB2, que é a velocidade de saída relativa à bomba, vezes a área. Como que a gente calcula a área dessa figura? A área vai depender do tipo de bomba, mas para bomba centrífuga. Aqui, essa área como a gente calcula? A gente calcula esse círculo, o perímetro dele, certo? Que é 2π vezes R. E daí a gente multiplica pelo comprimento, que é B. Pronto, está calculada a área. Então, imagina qual que é o perímetro. O perímetro é 2πr, a gente já sabe isso. Multiplicado pelo esse comprimento vai dar a área total de saída. O fluido está saindo tudo aqui, ó. Certo? Então, a área total é 2πr vezes B. Então, a vazão, que é igual a VRB2 vezes 2πr vezes B, que é a largura. Ok? Então, tudo bem. Vamos, então, para o primeiro exercício. O primeiro exercício diz que uma bomba centrífuga, girando a 3.500 RPM, bombeia água a uma taxa de 0,01 metros cúbicos por segundo. A água entra axialmente e deixa o rotor a 5 metros por segundo relativo às pás, que são radiais na saída. Se a bomba requer 5 kW e tem eficiência de 67%, estime as dimensões básicas, diâmetro e largura de saída do rotor, usando a equação de Euler para turbomáquinas. Então, ele primeiro nos dá o N, que é 3.500 RPM, nos dá a vazão em metros cúbicos por segundo, 0,01, nos dá o VRB, que é a velocidade relativa à bomba, de 5 metros por segundo, ele fala relativa às pás. Ele fala aqui que a água entra axialmente. Se entra axialmente, α1 igual a 90 graus. E ele sai radialmente. Se ele sai radialmente, o beta2 é igual a 90 graus também. Além disso, ele nos dá uma potência de 5 kW e um rendimento de 67%. Ok? O exercício nos pede o diâmetro, que é 2 vezes o raio, e a largura. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, para a gente não se esquecer, é que a gente não trabalha com a vazão volumétrica, mas sim com a vazão mássica. Que a gente acabou de ver aqui, vazão mássica é igual a ρ vezes a densidade. Igual eu falei, densidade da água, coloca 1000, só especifica considerando a densidade da água igual a 1000 kg por metros cúbicos. Não vai ter problema. Então, a vazão mássica, M ponto, vai ser igual a quê? 0,01 metro cúbico por segundo, vezes a densidade, que é 1000. 1000 vezes 0,01, corta 2 zeros, fica 10. Então, vai ficar 10 kg por segundo, certo? Então, a gente já tem agora sim, o M ponto. Que às vezes a gente pode acabar se confundindo e errando. Então, a primeira coisa, já converter aqui para quilogramas por segundo. Qual que é a equação do torque mesmo? A equação do torque é igual a M ponto vezes raio 2 VT2, que é a velocidade tangencial 2, menos R1 VT1. Ok? Além disso, a gente já sabe duas coisas importantes. A primeira delas é o quê? Que é axial entrada. Então, VT1 é igual a zero. Já anula. Além disso, VT2 pode ser escrito como o 2 menos VRB2 vezes o cosseno do ângulo, beta 2.
Lembra, né? Se a gente pensar aqui, pá, o aqui, VRB2 aqui, o cosseno dele aqui. Se a gente fizer essas duas partes, essa, o 2, menos essa pequena, vai dar o VT2, certo? Qual que é o cosseno de 90? O cosseno de 90 graus é zero, certo? Então, cancela essa parte. A gente fica aqui, VT2 é igual ao 2. Já vai facilitar bastante a nossa vida. Então, o torque é igual a M ponto R2 vezes o 2. Ok? Potência. Potência a gente já viu que é igual ao quê? O torque vezes a velocidade angular. Então, a gente pode escrever isso aqui como velocidade angular vezes o M ponto vezes R2, o 2. O 2 é o quê? É o R2 vezes a velocidade angular, isso é igual a 2. Substituindo, vai ficar W vezes W, W ao quadrado, então velocidade angular ao quadrado, R2 vezes R2, R2 ao quadrado, vezes M ponto, certo? Então, a potência, nesse caso específico, é igual a M ponto vezes velocidade angular ao quadrado, vezes o raio 2. Aqui, ele nos deu que N é igual a 3.500, certo? Então, a gente já tem o valor de N. Para calcular o W, que é a velocidade angular, é só fazer o N, 3.500, vezes 2π, dividido por 60. Aqui, corta, 2π, 30. Vai dar aproximadamente 366 radianos por segundo, certo? Acho mais ou menos isso. Ok. Além disso, a gente já tem a potência. M ponto, que é 10, certo? 10 kg por segundo a gente calculou aquela hora. A gente tem o W, que é 366. E a gente tem a potência também, porque ele falou que é 5 kW e eficiência de 67. Então vai ficar potência real. A gente tem que usar potência real. É igual a 5.000 vezes 0,67. Isso daqui, praticamente 2/3, vai dar 3.500. 3.500 watts. Então a potência é igual a 3.500 watts. Só que a gente já tem outra fórmula para potência. A gente pode igualar a potência igual a potência, certo? Então igualando, obviamente, a potência igual a potência, a gente tem que 3.500, quer dizer, 3.350, tá? Corrigindo. 3.350, né? 3.350 vai ser igual a M ponto, que a gente já sabe que é 0,01. M ponto, que a gente já sabe que é igual a 10. Né? A gente calculou aquela hora. A vazão máxima. Vezes o W ao quadrado. Então vai ficar vezes 366 ao quadrado. Vezes o R2 também ao quadrado. Então aqui você já vê que a gente só tem que fazer umas manipulações algébricas e a gente já vai encontrar de cara o R2. Então sem muita dificuldade. Tipo, a gente pegou a potência real, a gente igualou ela a torque vezes a velocidade angular e a gente conseguiu encontrar. Então vai ficar que R2 é igual a raiz quadrada de 3.350 dividido por 10 vezes 366 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 0,05 metros, ou seja, 50 milímetros. Então a gente tem que o raio é igual a 50 milímetros. E ele pede o diâmetro. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, 2 vezes 50 milímetros, que é igual a 100 milímetros. Encontramos o diâmetro. Agora, como que a gente vai fazer para calcular a largura? Lembre daquela equação que eu passei aquela hora, que relaciona a vazão volumétrica com a área, vezes a velocidade. A gente tem a velocidade de saída, que a gente não usou para nada por enquanto, que é igual a 5 metros por segundo. Então, como que a gente pode relacionar isso? Vamos relembrar daquela fórmula, que é igual a velocidade vezes área. Ou seja, Q, que é igual a 0,01, é igual a velocidade. VRB, 5 vezes área. Qual que era a mesma? A área é o quê? É o perímetro, que é 2π vezes R, que a gente já sabe que é 0,05, vezes B. Pronto, já temos uma relação para B. Então, B vai ser igual a 0,05
0,01 dividido por 5 vezes 2 vezes π vezes 0,5, certo? Então, isso aqui vai dar o valor de B. Vamos calcular. Isso vai ser igual a 0,00637 metros. A gente pode arredondar aqui para 6,4 milímetros. Então, a gente encontrou o diâmetro igual a 100 milímetros e encontrou a largura, que é o B, igual a 6,4 milímetros. E a gente conseguiu dimensionar essa bomba. Então, a videoaula de hoje era isso. Eu espero que tenha ajudado, pelo menos foi uma aula mais introdutória, porque era o que deu para gravar. Faz bastante tempo que eu não gravo, faz mais de um ano, então eu estou um pouco enferrujado também, mas espero que tenha dado para compreender como que se resolve, pelo menos esse exercício mais simples. É isso. Valeu, falou, forte abraço.